Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito nos alegra nesta noite, esta celebração eucarística, aqui nesse espaço da Canção Nova, com a presença de tantos fiéis. Nos alegra também porque temos certeza que de milhares e de milhares de pessoas em todo o nosso território nacional também estão nos acompanhando. E assim formamos uma única comunhão, uma única família ao redor deste altar. Quero saudar os nossos sacerdotes concelebrantes, Padre Edmilson, da Canção Nova, que já tem uma história consolidada aqui no estado de Sergipe. Padre Alan, que também é recém-chegado, seja muito bem-vindo à nossa arquidiocese. Saúdo também os diáconos que estão aqui conosco, Valdir, Rômulo e o diácono Anderson. Ainda quero saudar o padre também, Frei Kefas, que é da Fraternidade Caminho. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje, ou melhor, nesses dias, Canção Nova celebra 20 anos de história aqui no nosso estado de Sergipe. Lembro-me muito bem, Dom Lessa partilhava comigo, quando ele logo que chegou aqui em Sergipe, surgiu essa oportunidade da Canção Nova vir para cá. E ele se tornou assim um intermediário, dialogando com Padre Jonas Abib, justamente para que a Canção Nova pudesse chegar às terras sergipanas. E depois de um diálogo, assim aconteceu o grande sonho de Dom Lessa, mas também do Padre Jonas e tantos irmãos e irmãs. Assim sendo, neste dia de hoje, a gente louva e agradece a Deus, porque estamos com a celebração eucarística sendo transmitida para todo o território nacional, mantendo assim essa comunhão
com tantos fiéis do Brasil inteiro. Que possamos, a partir aqui do altar de Deus, onde daqui a pouco receberemos a Sagrada Comunhão, essa comunhão plena com Jesus Cristo, mas também que possamos, através deste veículo precioso de comunicação, também manter a comunhão com tantos irmãos e irmãs. Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida a crescermos na humildade e no testemunho como cristãos. A oração da coleta de hoje nos lembrou que devemos confiar sempre mais na graça de Deus, pois Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Disso todos nós temos certeza. É nessa verdade que nós confiamos e é esta fé que todos nós também professamos. Nesta graça que nos inunda cada vez mais. A primeira leitura, extraída do primeiro livro dos Reis, nos apresenta o grande rei Salomão em sua velhice, na sua maturidade de vida, sendo desviado do caminho de Deus por outras pessoas. O texto bíblico confirma que o coração de Salomão já não pertencia inteiramente a Deus, estava com o coração dividido. Como é preciso, minhas irmãs e meus irmãos, a gente manter essa eterna vigilância, para que assim o mal não nos invada, inclusive ocupando espaços preciosos do nosso coração. Salomão então ficou conhecido por todos como homem de grande sabedoria, que conquistou muitos outros povos e com o tempo deixou-se influenciar por pessoas interesseiras. Desviou-se então do caminho de Deus e dos ensinamentos do seu pai, o rei Davi, fugindo assim desta base tão essencial que herdou do pai Davi. Muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, afastam-se de Deus e de seus ensinamentos porque foram influenciados também por outras pessoas de má inclinações. Ficamos apreensivos quando pessoas próximas a nós estão com más companhia e podem se deixar influenciar também por elas. Por isso vimos no texto bíblico que Deus se aborreceu com a atitude de Salomão e ameaçou tirar-lhe o reino após sua morte, deixando apenas uma pequena parte para o seu filho, em honra de Davi, seu pai. Precisamos crescer na compreensão de que quando praticamos ações más, nos distanciamos do caminho que conduz à verdadeira vida. É preciso essa consciência constante para que perseveremos no caminho da verdade. O texto que ouvimos do evangelista São Marcos começa dizendo: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo também 1. E no final, na hora em que Jesus morre, ele afirma dizendo: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Então essa abertura e também o encerramento do Evangelho. No começo e no fim está o Filho de Deus, Jesus, princípio e fim de todas as coisas. Entre esses dois pontos, isto é, entre o começo no lago da Galileia e o fim no Calvário de Jerusalém, corre a estrada de Jesus. Corre a caminhada difícil também dos primeiros discípulos.
O evangelista quer ajudar as pessoas e comunidades a entender melhor o sentido e o alcance da sua fé em Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Caminho esse que deve ser percorrido por todos nós. O Evangelho ainda, que nos foi proclamado, nos mostra uma mulher pagã, tratada socialmente com inferioridade, que vai ao encontro de Jesus com muita coragem e suplica pela saúde da filha. Uma mulher corajosa, excluída, mas que se aproxima de Jesus. Jesus acessível a todos também, embora inicialmente parece criar uma resistência diante daquela mulher. A mulher pagã marginalizada também representa pessoas que estavam à margem, que desejavam a cura, a inclusão e não conseguia. Representava um povo. Com certeza eram pessoas que viam em Jesus a possibilidade de resgate da dignidade humana, apresentada na obra da criação, que encontramos no livro do Gênesis. A mulher suplicou a Jesus que expulsasse o demônio que atormentava a sua filha. Ninguém pôde se salvar por si mesmo e ninguém pode se salvar sozinho. A salvação é sempre uma graça especial de Deus. E para isso Jesus já deu essa graça a todos nós, doando sua vida, derramando o seu sangue para nos resgatar. Todos nós já estamos salvos. Naquele momento parecia até Jesus insensível diante da prece daquela mulher. Não se pode deixar de dar o pão para as pessoas, para dar aos cachorrinhos, mas até os cães têm direito às migalhas que caem da mesa. E ali Jesus acorda, realmente expressando a sua verdadeira missão, que ele não veio para uma porção do povo, mas veio para salvar a humanidade inteira. Queridos irmãos, queridas irmãs, toda busca, quando persistente e pautada na fé, tem seus objetivos alcançados. Deus não resiste à nossa prece consistente, insistente e confiante, Ele sempre nos atende. A mulher pagã então dá provas disso. Ela busca uma vida nova e a obtém. A atitude da mulher é a acolhida de Jesus, e a acolhida de Jesus mostra que Deus não quer ver nenhum ser humano maltratado em sua dignidade. Deus quer ver todos felizes, e conforme vai dizer Jesus em João no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Neste ano estamos celebrando o ano do laicato. Vejo tantos leigos e leigas presentes nesta celebração. E tantos outros com certeza que nos acompanham através da Canção Nova. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês são chamados a ser sempre mais, no mundo de hoje, sal da terra e luz do mundo. Vocês são portadores da cidadania batismal, participantes do sacerdócio comum, fundado no único sacerdócio de Cristo. É necessário que vocês se conscientizem de sua dignidade de batizados. A renovação da igreja não será possível sem a colaboração de vocês. E graças à participação efetiva de tantos cristãos, leigos e leigas, cada vez mais podemos dizer e assegurar que vocês são sal da terra e luz do mundo. Cabe salientar a importância do sal, por exemplo, na alimentação
que nós tantas vezes degustamos. Uma comida sem sal, insossa, não é agradável. Da mesma forma também muito salgada, tem uma medida certa. Assim também deve ser o cristão leigo e leiga presente no mundo. Mas nos chama a atenção também o sal, porque depois que ele é posto na alimentação, ele desaparece. Então o cristão leigo e leiga no mundo deve ser esta presença também discreta, mas que produz um grande efeito. Vocês dão sabor ao mundo, no entanto, sem chamar atenção para vocês mesmos, porque a nossa atenção está voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a renovação da igreja não será possível sem a colaboração de vocês. Por isso, lhes compete, em grande parte, a responsabilidade do futuro da igreja. E aqui recordo as palavras do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, que afirmava: a corresponsabilidade exige uma mudança de mentalidade relativa, em particular, ao papel dos leigos na igreja, que devem ser considerados não como meros colaboradores do clero, mas como pessoas realmente corresponsáveis do ser e também do agir da igreja. Está no documento 105 para o ano que fala, o documento que fala sobre o laicato, no número 87. E ainda, o cristão leigo e leiga é verdadeiro sujeito eclesial na medida em que cresce na consciência de sua dignidade de batizado. Assume de maneira pessoal e livre as interpelações da sua fé. Abre-se de maneira integrada às relações fundamentais com Deus, com o mundo, consigo mesmo e com todos os demais. Contribui efetivamente na humanização do mundo, rumo a um futuro em que Deus seja tudo em todos. Peçamos então, minhas irmãs e meus irmãos, nesta noite de hoje, diante de tantos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o dom da sabedoria e que não tenhamos um coração orgulhoso e nunca nos desviemos dos caminhos do Senhor Jesus. Que Nossa Senhora conforte todas as mães que perderam seus filhos, vítimas da violência, doenças e das drogas, e assim, confiando em Jesus e Maria, cada vez mais assumirem a sua verdadeira missão. Que possamos, minhas irmãs e meus irmãos, com a confiança daquela mãe que estava com o filho possuído, implorou a Jesus e ele prontamente atendeu. Que a gente não se canse de interceder a Jesus, quer seja pela nossa família, pelos filhos de vocês, quer seja também pela humanidade inteira, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.